Bom dia, paz do Senhor. Já são meio-dia e um. Estamos aqui novamente, amém? Iniciando esse trabalho de ministração da palavra do Senhor que nós temos feito aí durante esses dias, amém? Ontem nós puxamos um pouquinho mais, né? Eu estava olhando no vídeo, deu mais de 50 minutos. Vamos tentar hoje, né? Que eu sei que está no horário do almoço, eu vou tentar dar uma na quantidade do dia, se for necessário, amém? Para não ficar muito pesado em questão de tempo, né? Amém, irmãos? Mas que o Senhor possa falar ao nosso coração. Quero continuar com você, amém? E desde já te dar o bem-vindo, a graça e paz para a sua vida, amém? E pedir, convidar você para que nós possamos ler a palavra do Senhor aqui, compartilhando no livro que nós estamos falando. Essa é a terceira parte que nós estamos lendo sobre João, capítulo 1. No princípio ele era a palavra, ou ele era o verbo. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Convido você para estar abrindo a palavra do Senhor, para estarmos compartilhando junto, amém? Diz assim a palavra do Senhor. São João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Vou ler só esses versículos agora, depois nós vamos continuando lendo nesse capítulo, amém, irmãos? Nessa parte. Porque ontem nós falamos a primeira parte a respeito do poder da palavra, ou João apresentando Jesus como a plenitude da palavra, amém? Para entendermos que o plano de Deus em relação às nossas vidas é em relação a Deus para nós e não nós para Deus, amém? Então nós falamos, João mostra Jesus numa plenitude maior, para que não somente nós, mas inclusive nós falamos ontem, os gregos daquela época pudessem entender toda a plenitude e de quem era Jesus. Porque se João apresentasse Jesus de uma forma qualquer, os gregos não poderiam até não entender. Embora Paulo diz que o que era loucura e o que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, Deus tinha feito em graça e sabedoria para os cristãos, né? Mas ele está usando aqui uma forma de apresentar Jesus e mostrar Jesus em toda a sua plenitude e todo o seu poder, né? Toda a grandeza de Jesus, para que pudéssemos entender que Jesus não se limita apenas ao fato de ter nascido em Belém da Judéia, amém? De ter vindo de Maria e de José, de ter vivido 33 anos na terra, amém? Embora a gente saiba que este é o plano da salvação e é o centro do projeto de Deus para a salvação humana, aí João está apresentando que Jesus era o princípio antes até mesmo da fundação humana. Então João, todas as vezes que nós estamos lendo João, nesse primeiro versículo, e como ele quer apresentar a Jesus como divino Filho de Deus, o unigênito do Pai, a glória do unigênito do Pai, ele vai sempre nos reverter para algumas coisas importantes. Essa primeira parte, ele está nos revertendo ao começo do princípio de tudo, porque se ele diz que no princípio era a palavra, eu preciso entender lá no princípio. Então é por isso que nós estamos entrando aqui em Gênesis e estamos falando muito a respeito do princípio, amém? Porque Jesus estava aqui nesse princípio. E ontem nós dissemos assim, amém? Dizemos assim, no começo da ministração de ontem, nós dizemos assim, olha, que existe uma grande diferença na compreensão do início da estrutura da Terra, porque nós imaginamos que tudo começa a partir do momento em que Deus disse assim, vou fazer a raça humana. E não é verdade, amém? Nós precisamos entender isso. Eu disse ontem a seguinte condição, quando você pega o primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Moisés, quando escreve Moisés, segundo
os estudiosos, segundo a tradição, é o escritor deste livro. Os 5 livros primeiros da Bíblia, a tradição, né, os estudiosos, a tradição, a teologia, ela traz como Moisés sendo o autor desses 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Nós, neste livro, vamos entender, e é importante nós guardarmos isso, que Moisés, quando ele está sendo inspirado aqui para colocar, ele vai escrever uma história e ele vai colocar aqui, dentro desse conhecimento que ele tem sobre o princípio do mundo, ele vai colocar uma observação muito forte. Eu tenho certeza que o Espírito Santo coloca exatamente esta condição. Ele coloca, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí talvez você queira se perguntar assim, puxa vida, por que Moisés não explicou do versículo 1 ao por versículo 2? Porque é muita coisa, irmão. E assim, naquela época não dizia interesse, não havia interesse de Moisés na história que havia antes, como também não há outra. É o ser humano que fica querendo saber o que acontece antes da criação do homem, porque não acredita na plenitude de Deus. Mas aqui está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. O que veio depois disso, Moisés não vai relatar. Nós vamos descobrir isso em outras partes da Bíblia, em outros trechos que vão ficar claros. Em Isaías, que vai falar a respeito de Satanás, né, de outras coisas, né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito, nesse sentido. Porque é importante a gente entender que Deus criou os céus e a terra, e Jesus estava com ele lá, antes de tudo. Antes. Talvez você possa me perguntar assim, não estou entendendo, vou te explicar para a gente tentar entender um pouco. Com certeza, e eu posso afirmar isso para você, que quando Satanás, a Bíblia diz que Satanás, o anjo de luz, quis a Luzbel, Lúcifer, amém? Significa Luzbel, significa anjo de luz. Amém, irmãos? Esse anjo de luz existia e ele tinha diante de Deus toda a unção, toda a grandeza, todo o carinho, todo o amor, e ele expressava, a Bíblia diz, nós não vamos ler isso aqui, mas eu vou ler isso, posso ler isso depois outro dia para você. A Bíblia vai dizer que este anjo produzia sons conforme ele andava sobre a face da terra. Diz assim, tu eras querubim ungido e você andava sobre a terra e o teu andar, você tinha símbolos, você tinha alaúdes e isto produzia som e o teu som agradava a Deus. Está falando ali de Satanás. Amém? E a Bíblia diz que olha, a Bíblia fala assim que anjos, ele fulgurava a luz sobre a terra, ou fulgurava a luz sobre o jardim de Deus, que para alguns estudiosos, como nós entendemos, que essa é a primeira terra onde Satanás estava reinando. Mas Jesus já estava, escute isso, Jesus já estava ao lado do Pai. Jesus era eterno. Amém? Então Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam juntos nesta condição. E quando a Bíblia diz, a Bíblia não vai dizer literalmente que Satanás quis ser maior que Deus. Satanás, além de tudo, era inteligente, irmãos. Satanás quis estar comparado com Deus, ou seja, Satanás quis estar ligado à Trindade, Satanás quis estar ligado à autoridade máxima, Satanás quis tomar o lugar de alguém no céu, e esse lugar não tinha como tomar, porque esse lugar pertencia a alguém especial, que chamava-se Jesus. Nós chamamos de Jesus, porque nos foi apresentado como Jesus, amém? Para o homem, mas para Deus ele é o Filho, o Deus Filho, amém? Isso foi impossível. E é nisso que nós estamos dizendo que aí a terra, por isso é que nós falamos ontem, que a terra sem forma e vazia, Deus não poderia ter construído uma terra sem forma e vazia. A terra veio a ser sem forma e vazia por causa da queda, por causa de todas as coisas. Então a Bíblia diz que vai, olha só para você entender, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo das águas. Ou seja, essas trevas foram colocadas, ou essas trevas existiam sobre a face do abismo. Por quê? Porque havia a condição abissal, a situação de degeneração da terra. O que a terra havia se tornado,
Era um caos que havia acontecido. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele se movia sobre as faces das águas. No original hebraico, você vai ter um entendimento um pouco diferente, você vai entender no original que o Espírito, ele estava controlando, ou seja, ele tinha um controle sobre o que estava acontecendo sobre a face do abismo. Amém, irmãos? Sobre a face do abismo. Em nenhum momento você vai ver que Deus colocou Satanás no jardim do Éden, ou que Deus colocou Satanás na terra, ou seja, Satanás já estava lançado sobre a terra, no meio desse abismo, controlado pelo poder do Espírito Santo em meio a trevas e o caos que ele causou. Amém? Agora imagine isso que eu estou dizendo. Quando João vai dizer que no princípio era a palavra, e Jesus está junto com o Pai, João está dizendo que a construção de tudo que foi feito, porque ele vai dizer que tudo que foi feito com Jesus, inclusive com ele, por ele, através dele, porque estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus vai dizer assim, haja luz, ele está manifestando o poder e a autoridade da palavra. Jesus está envolvido nisso, no início da criação. Amém? Só que olha só que interessante. E isso é importante a gente guardar, porque João, no capítulo, quando Deus diz assim, haja luz, então você imagina Satanás em meio a trevas. O anjo caído era o anjo de luz. Escute o que eu estou dizendo. Era um anjo de luz que estava caído e tinha apagado-se a sua luz. Ele mesmo iluminava por si só. Satanás, antes da queda, tinha esse poder. Mas ele perdeu o poder de produzir essa luz porque essa luz é divina. É a luz da verdade que Deus havia permitido colocar. O que fez Satanás se confundir, irmão, não foi a beleza. Você está aqui? Não foi simplesmente a beleza. Não foi simplesmente a autoridade que Deus tinha dado para ele, mas a luz que Deus permitiu que ele mesmo iluminasse. A luz, como um anjo de luz, ele entrou dentro do seu coração a arrogância, a vaidade e a soberba, porque ele tinha essa capacidade. E no meio disso, ele vai perder a sua primeira condição, a capacidade de emitir. Ele deixa de ser um anjo de luz para estar no meio das trevas. Amém? Agora imagine isso, a construção do início da terra. Deus dizendo, haja luz. Imagine se fôssemos nós, no caso aqui, né? Estivéssemos na plena escuridão. Tudo isso aqui apagado. Se você pudesse fazer essa experiência na sua casa, né? Tudo apagado, tudo escuro. E do nada, há uma manifestação espiritual e Satanás vê surgir. A primeira coisa que Deus vai fazer na construção, na estruturação desse mundo, na construção nessa restauração, nessa criação para o homem na terra, porque a terra está sendo criada para um propósito. Coloque isso no coração. A terra está sendo criada por um propósito. Deus vai colocar na terra o seu propósito. A terra não está sendo criada simplesmente por ser criada. Não é uma brincadeira de Deus brincando de massinha, criando planetas. Amém? Deus não faz isso. Deus faz tudo com um propósito. E quando Deus, Jesus estão lá para trabalhar, a luz acende. Pumba! Porque está havendo uma manifestação de Deus. Aí eu poderia falar para você uma infinidade de coisas. Amém? Mas eu sei que nesta hora existem espectadores vendo a criação de Deus. Os anjos nos céus, as criaturas de Deus nos céus e as criaturas caídas estão vendo a nova ou a estrutura que Deus está fazendo para colocar sobre esta grandeza, este firmamento novo, o seu propósito ou o seu propósito maior em que ele está formando. Então, quando Deus vai estar fazendo isso, há uma manifestação. Eu não posso te dizer quanto tempo, quanto foi, de que maneira foi, o que aconteceu, isso não vem ao caso. Mas eu quero dizer para você que neste versículo 2 há uma manifestação de Deus em uma nova existência sobre esta face do abismo. E quando ele diz, haja luz, amém?
e só ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam o que estavam fazendo, os primeiros seres que levam um susto, eles são exatamente os anjos que estão caídos sobre a face do abismo, ou debaixo da face do abismo, ou estão dentro desse abismo de trevas. Porque quando há luz, eles olham e dizem assim, está acontecendo alguma coisa. O Altíssimo está trabalhando de novo. Se eu pudesse, se você estivesse aqui agora, eu ia dizer para você, falar assim comigo, o Altíssimo está trabalhando de novo. Amém, irmãos? O Altíssimo está trabalhando de novo, em meio ao caos, em meio ao abissal, em meio à escuridão, em meio às trevas, em meio ao desuniforme, em meio ao inexistente, em meio ao que está parado, em meio à rebeldia, em meio à queda, em meio à angústia, tudo aquilo que estava sendo por não sei quantos anos, né, sobre essa condição, aí existe uma ação dizendo, haja luz, e no meio dessa luz, alguém vai ter que professar, alguém vai ter que dizer, alguém vai ter que declarar, o Altíssimo está trabalhando. Todas as vezes em que o Altíssimo vai trabalhar, escute o que eu vou dizer para você, guarde isso no seu coração. O Altíssimo, quando vai trabalhar, ele traz luz sobre as trevas. Ele usa o poder da sua palavra com autoridade. Ele lança a sua palavra. Ele lança a luz sobre as trevas e traz à existência aquilo que não existe. Amém, irmãos? Você está aqui? Olha só. O Altíssimo está voltando a trabalhar. Ele vai usar a sua palavra. É a sua palavra de autoridade quem vai entrar. É a sua... É lançar luz às trevas e trazer à existência o que não existe. Você está aqui? Daniel vai orar para Jesus, para Deus, para que Deus revele para ele aquilo que ele veio no coração. E Deus vai dizer assim, eu sou Deus e eu revelo o oculto, o que está escondido e o que está em trevas. Deus, ele trabalha dessa forma. Ele revela o oculto. Amém? Não é o pecado oculto, ele revela o oculto. Não vou entrar nesse mérito aqui porque não dá para fazer isso. Ele revela o que, ele traz a realidade, o que está escondido. Com ele, não é com você, irmão. Amém? Ele está falando de revelação. E o que está em trevas é aquilo que também não existe. Então Deus traz a existência. Está estabelecendo um trabalhar no meio do reino dele, a emissão da autoridade da sua palavra. Amém? A luz sobre as trevas e a existência naquilo que não existe. É por isso que a ferramenta minha e sua, para nos relacionarmos com Deus, você está aqui, eu estou aqui, pastor Sérgio. É por isso que eu não consigo, lembra do estudo sobre agradar a Deus? É por isso que eu não consigo agradar a Deus se eu não tiver fé. Porque a fé é a única ferramenta que entende o trabalhar de Deus. Fé é o firme fundamento daquilo que não... É o firme fundamento daquilo que não existe. Eu sempre confundo. Ou a prova daquilo que não existe. Firme fundamento daquilo que se espera. E a prova daquilo que não existe. Vamos lá. Eu sei que nós temos pouco tempo, mas eu quero firmar agora essa palavra para mim não errar mais. Tá bem? Aí, Hebreus, capítulo 11. Vamos lá rapidinho. Olha só o que eu estou dizendo para você de ferramenta. Eu sei que às vezes dá um pouquinho de preguiça, a vontade de sair aí, irmão. Mas se você gosta da palavra de Deus, você vai comigo, vem comigo. Ó, ora, a fé, olha só que lindo essa versão que a gente tem aqui, olha. Ora, a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Meu Deus do céu! A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Não existe. Ou é o firme fundamento, substância, a essência da qual nós esperamos, pelas quais nós esperamos. E a evidência, ou seja, é a prova das coisas não são vistas.
Está falando de coisa que não existe. Está falando de coisa que está escondida. Está falando de coisas que está com Deus. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu preciso entender, escute, eu preciso entender quem é Deus, quem é Jesus. João está dizendo isso. Você sabe quem é o seu Jesus, você se diz cristão, você começou a tomar uma vida com ele, você batizou-se nas águas, você foi cheio do Espírito Santo, fala em línguas estranhas, faz um reteté, rodopia, entrega a profecia, fala não sei o que, canta, ministra no louvor. Por que tem um monte de gente perdida que não sabe o que é mais? Não sabe se tem que ser tradicional ou liberal, se é azul ou se é vermelha, se pula ou se reflete, se canta hino da harpa ou só canta hino do louvor. Sabe qual é o problema? Falta de definição de quem é ou de que nós somos em Deus. Religiosidade não é simplesmente o crente da harpa que não gosta do hino de louvor. Religiosidade também é o crente que gosta de louvor e que não aceita o hino da harpa. Dá na mesma, irmão? Tá entendendo? Religiosidade não é o cristão que usa cabelo, véu, amém, terno, gravata, vai com a Bíblia debaixo do braço e quando vê o crente passar de bermudão, amém, com a camisetona escrita Jesus is Christ, I am gospel, não sei falar inglês não, só estou falando aqui, tá certo? Né? Ele é o rei, leão da tribo de Judá, um cabeludo rastafari com barbão. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Uma calça frouxa, um negoção, um grandão com Jesus. Aí o cara vai passar e vai dizer, nossa, meu, esse cara aí não é de Deus, não, para com isso, não sei o quê. Aí você vai olhar para esse crente tradicional e vai dizer assim, esse cara aí é religioso, beleza. Agora, quando ele passa perto de você, na porta da sua igreja, e ele tá com a Bíblia debaixo do braço, que ele tá com terninho e gravata, ou tá simples, andando com aquele nó de gravata gigante, amém? E você está com seus camaradas na porta da igreja e está dizendo, o crentinho ralé, andando lá, o breia, o congregação não sei da quanta, ou não sei o que, o povinho de Deus. Escute, você é tão religioso, irmão, tão religioso quanto qualquer um outro. O problema da religião não é quem é moderno e quem é antigo, quem usa terno e quem usa calça frouxa, quem usa cabelo cortado ou quem usa rastafari, quem usa barba ou quem tem o bigode de não sei quem. Está entendendo? Você está aqui, irmão. Religiosidade é tudo aquilo que exclui, tudo aquilo que limita, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que não condiz, tudo aquilo que não abre. Se é para adorar a Deus, se tem sentido espiritual, se tem base bíblica, se não tem pecado no meio, seja lá o que for, ou um hino da harpa, um rap que adora, um reggae que fala do Senhor. Amém? Porque nós damos muita autoridade para Satanás. Antigamente não podia se bater palma na igreja, porque era de Satanás. Que Satanás o quê? Satanás não tem autoridade nenhuma sobre palma, Satanás não tem autoridade sobre música, sobre autoridade sobre mentira. E a religiosidade é a maior mentira que existe na face da terra. É por isso que quando Deus está reconstruindo ou tomando a sua atitude, Ele tem que trazer primeiro a autoridade da sua palavra. Segundo, ele tem que trabalhar exatamente trazendo luz ao meio das trevas e trazendo o que não existe ao que existe. Você quer saber se o que você está vivendo é de Deus? Você quer saber se você está recebendo alguma coisa da parte de Deus? Você quer saber se alguém está falando com você? E no momento em que Deus está te usando, amém? Ou que Deus está falando com alguém através de você na palavra, preste atenção nessas coisas. A palavra que você está recebendo está trazendo vida ao seu coração? Amém? Segunda coisa, ela está trazendo luz no meio das trevas, porque, irmão, trazer luz no meio de luz é fácil. Eu estou dizendo que trevas, que a luz está criando trevas, é que se a palavra que Deus está trazendo para a sua vida, ou que Deus está fazendo na sua vida, está te incomodando, está entrando nos lugares mais escuros da sua vida, está trabalhando em lugares onde você sabe que Deus quer tocar e que você não deixa. Então é o Espírito Santo que está tocando em lugares que não vai mexer com o seu prazer, mas vai mexer e vai cutucar o seu ego para você ser mais humilde, para você renunciar mais, para você ser mais claro, para você olhar para dentro de você mesmo e dizer, tem pecado na minha vida, tem coisas escondidas dentro da minha vida. Escute, irmão, nós falamos sobre santidade é separação, mas é separação para Deus. Você, nós precisamos ter a consciência do que é pecado e do que não é pecado nas nossas vidas.
E os nossos maiores pecados nós cometemos nas escondidas, onde ninguém vê. É dentro do banheiro, é na internet, é no celular, é quando ninguém vê, é na escuridão da noite, é a pornografia que acontece, é a mentira que acontece, a negociata que acontece, é a fajutação que acontece, é onde ninguém me conhece. Ser crente na minha igreja é fácil. O difícil, e não estou nem falando de crente, ser cristão. Nós somos muito cristãos, irmão, mas em lugares onde todo mundo vê. Agora Jesus está mandando luz no meio das trevas, das minhas trevas, das suas trevas, porque o que Jesus quer trabalhar é em lugares onde eu não permito que ele entre. E se Jesus não fizer isso, como ele vai trazer à existência aquilo que não existe? Porque escute o que eu vou dizer, só pode vir a existência, a existir aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, se nós permitirmos que haja luz em meio às trevas, e que ele traga a luz em meio às trevas. Aí eu vou dizer, eu vivo por fé. Martinho Lutero, o justo viverá pela fé. Paulo, o justo viverá pela fé. Sérgio, o justo viverá pela fé. Irmãos aí que estão aí na live, nas suas casas, em qualquer lugar, o justo viverá pela fé. Ele não vive pela fé para ver milagres. Ele vive pela fé porque a fé é a substância que vai ativar. Escute o que eu estou dizendo. A fé é a substância que vai ativar a palavra de Deus, a luz em meio às trevas, e trazer à existência aquilo que não existe. E isto é o que agrada ao coração de Deus. Porque quando Deus começou a trabalhar, lá no início da criação, Ele está dizendo para mim e para você. João está dizendo, Jesus estava no princípio, e Ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. E tudo que foi feito por Jesus também foi feito por Deus, por Jesus e pelo Espírito. E no início, quando não existia nada, houve a autoridade de Deus para trazer luz e existência àquilo que não existia. Se o mundo estava em caos e Deus começou a trabalhar em favor de um caos, escute o que eu estou dizendo, eu não vou entrar. Amanhã nós vamos falar sobre Jesus, a luz que veio ao mundo. Isso é uma coisa que é maravilhosa, irmãos, é falarmos de Jesus. Porque até agora nós temos falado de Jesus como a palavra do princípio, toda a plenitude do seu poder, toda a grandeza da sua autoridade. Ele estava trabalhando, ele estava à direita do Pai, ele trouxe as... Mas escute, nós precisamos entender também que este Jesus, ele é tão grande, e o que prova a grandeza tão grande é que a Bíblia diz, e aí nós vamos falar assim, aí João está dizendo assim, toda essa grandeza, para nós entendermos que ele está nesse plano maior, foi trazida até a nós, porque ele era a luz de Deus para os homens. Escute, um anjo, com toda a luz e toda a glória de Deus, perdeu a sua luz. Queimou a lâmpada de Satanás. Pumba! Escute agora o que Deus está mandando eu te dizer. A vaidade, o orgulho, a mentira, a soberba, a ganância, o interesse pessoal próprio. Essas são as dádivas maiores do coração de Satanás. Você está aqui, irmão? Satanás, ele criou uma coisa dentro dele chamada ego. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Essas dádivas que Satanás gerou, quando entra dentro do meu coração, lembra da reação? Quando eu sou cobrado por Deus, não para agir, para reagir. Deus me conhece pelas minhas reações, não é pelas minhas ações. Amém? Então, quando meu ego está inflamado, quando meu orgulho, eu puxo a faca. Olha a faca! Você está aqui, irmão? Olha a faca! Não tem um cara que faz isso? Quando qualquer coisa você vai para cima. Você não consegue perder. Escute, eu pergunto para você, que espírito está reinando sobre o nosso coração, se as nossas reações têm sido as reações que identificam a personalidade satânica. Você está aqui, irmão? Quando o homem caiu, não dá para me falar isso agora, mas eu só vou deixar isso para você entender um pouco. Quando o homem caiu, Deus olhou para a serpente, Satanás, e disse assim, tu rastejarás pelo pó e comerás
do pó. Do pó comerás. Você se alimentará do pó. Escute o que eu vou dizer. Pó, eu e você. Satanás se alimenta de carne. Pó, carne, carne e pó. Quanto mais humano você é, quanto mais humano eu sou, quanto mais carne eu cheiro, mais atrativo para alimento de Satanás eu sou. Ou eu vivo como espírito, ou eu vivo como carne. Então eu preciso entender se os meus sentimentos manifestam mais a personalidade do Deus Todo-Poderoso Jesus, ou se as minhas atitudes internas, ou irmão, estou falando de atitude que você vê, estou falando do que está dentro do coração. Se essas atitudes vão personificar mais as coisas que não são de Deus, então com quem eu pareço mais? Eu sou alimento de quem? E digo que eu sou cristão. Então, você está aqui? Então nós vamos entender que Jesus, ele veio à Terra exatamente para trabalhar. Enquanto Satanás perde essa luz por causa da sua vaidade, do seu orgulho, de tudo aquilo, e aí eu quero dizer para você, todos esses sentimentos fazem com que a luz de Deus não consiga brilhar dentro da minha vida. Eu quero ser luz com vaidade. Você pode ter talento, você pode ter dom, você pode pregar, você pode expulsar demônios, você pode falar em língua estranha. O problema é quando chegar lá no final, Jesus fala assim, eu não tenho nada a ver com vocês. Apartai-vos de mim. Escute, irmão, ele não está dizendo que as pessoas mentiram, não. Ele está dizendo que curaram em nome de Jesus, libertaram e confundiram autoridades pessoais, ego, vaidade, com que é a verdadeira luz de Deus. Jesus está mandando dizer para mim, primeiramente, e para você que está aí do lado. Quanto mais somos nós, menos somos Deus. Quanto menos somos nós, mais somos de Cristo. Somos Cristo, somos Deus. Amém? Amém? Então que Deus possa guardar essa palavra no nosso coração. Amanhã nós vamos estar aqui novamente. Nós vamos falar sobre Jesus, a luz dos homens. Jesus, e isso é maravilhoso. Porque falar de Jesus, irmão, meu Deus do céu, pensa na coisa boa, é falarmos de Jesus. Se falar de Jesus como a palavra, se falarmos de Jesus como princípio, se falarmos de Jesus como a plenitude do todo, como a autoridade do todo é bom, imagine o Jesus que nos salvou, que nós podemos ter o privilégio de fazer como João, colocar, oh aleluia, isso é maravilhoso, amém? Então eu quero te agradecer por estar aqui, são alguns minutos que nós estivemos hoje aqui, amanhã nós vamos estar de novo, essa é a terceira parte. Amanhã nós vamos falar a quarta parte, amém? Se você quiser ver esse elenco de estudos, não é do pastor Sérgio, não é de ministração pessoal. Esse é um trabalho da nossa igreja, Comunidade Apostólica Rema. Nós divulgamos o nosso canal da nossa igreja, Comunidade Apostólica Rema. Você pode entrar no YouTube, lá você vai achar todas as ministrações, as lives, as coisas de outras pessoas, outros pastores, outras ministrações dos líderes, dos jovens, dos nossos jovens que ministraram aqui nessas lives. Então, que seja tudo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar junto? Vamos orar? Deus eterno, eu quero te agradecer, Senhor, nesta manhã do meio-dia, pelo que o Senhor, ó Pai querido, tem manifestado nas nossas vidas e nos nossos corações. Oh, Senhor, que nós possamos entender que para vir à existência, Senhor, precisamos entender a autoridade da Tua palavra e permitir que a luz, Senhor, meu Deus, brilhe no meio das trevas. Pai querido Senhor, Satanás perdeu o poder do brilho, Senhor, porque deixou o seu coração se encher de vaidades. Mas Jesus, ó Pai querido, é a luz do mundo por causa da obediência à sua autoridade e ao significado do teu propósito. O amor, Senhor, meu Deus maravilhoso, é a verdadeira fonte da luz. A tomada que liga a nossa luz na terra, a luz divina, Senhor, é o amor. A única fonte, Senhor, existente para nos relacionarmos e para gerar fé nas nossas vidas é
é o amor. Quem não ama, Senhor, ó Pai querido, não é que ama no propósito humano, mas é que ama no propósito divino. Quem não ama não gera luz. Quem não ama, Senhor, não gera vida. Quem não ama não traz a existência. Quem não ama não vive por, Pai querido Senhor, por fé, mas vive por aparência. Senhor, quem não ama, Jesus, e talvez o nosso maior desafio, Senhor, meu Deus maravilhoso, deste tempo, Senhor, meu Deus, é amar, porque muita autoridade existe, muitos dons existem, muitas coisas já existem, mas o grande problema, Senhor, é a falta, Senhor, no nosso coração do verdadeiro amor, Pai querido Senhor, e da verdadeira graça do Teu amor sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor possa trazer aos nossos corações, Senhor, Pai querido, neste dia, Senhor, meu Deus, mais do que fé, o Senhor possa derramar o amor e a consciência do amor sobre as nossas vidas, para que possamos entender que não somos só, Pai querido, Deus maravilhoso, dignos do Teu amor, não éramos dignos, Senhor, não somos, mas fomos agraciados pelo Teu amor. Se não fosse o Teu amor, aonde estaríamos nós? Aonde, Senhor, os nossos pés estariam? Pai querido Senhor, e não era uma questão de riqueza ou de pobreza, Pai querido, de estar bem ou estar mal, mas era uma questão, Senhor, de estar vivo espiritualmente ou morto nos nossos pecados. Jesus, obrigado por ter nos amado. Jesus, obrigado por ter tocado o nosso coração. Jesus, obrigado por ter estendido as Tuas mãos, Senhor, meu Deus, quando, ó Pai querido, não entendíamos, Pai querido, a plenitude do Teu amor. Aos Teus filhos, Senhor, Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor, se alguém ainda não entendeu, Senhor, o Pai querido ainda está, ó Pai, em dúvida quanto ao Seu amor para a vida dele, Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor, neste dia e derramar o Seu amor sobre ele, ó Pai querido, mostrando o quanto o Senhor ama, Senhor, a vida deste Teu Filho, e que não depende das obras que ele pode fazer, não depende, Senhor, meu Deus maravilhoso, dos esforços, Pai, que ele possa fazer para estar diante da Tua presença, mas acima de tudo, é o Seu amor, Senhor, que já foi derramado sobre a vida dele, que ele possa abrir o coração, que ele possa entender que ele é amado Teu, Senhor, amado por um propósito, amado Senhor, amado Teu, que o Senhor possa trazer esta convicção, Senhor, para que possamos entender que somos amados, Pai querido Senhor, e somos, ó Pai querido Deus maravilhoso, amados pelo Teu coração. É o que nós, Senhor, Te agradecemos, ó Pai. Nos dê, Senhor, um dia abençoado, cheio da Tua bênção, da virtude e da Tua proteção, guardando-nos e abençoando-nos em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe. Amanhã vamos estar juntos. Eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.